Fala pessoal, muito bom dia. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de fontes do direito administrativo. As principais fontes do direito administrativo são lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. A lei, enquanto regra geral, abstrata e impessoal, é a fonte principal, primordial ou primária do estudo do direito administrativo. O termo lei, nesse caso, deve ser entendido em sentido amplo, abrangendo as constituições, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, medidas provisórias, tratados e convenções internacionais, decretos legislativos, resolução das câmaras, das casas parlamentares e entre outros. A doutrina, conjunto de construções teóricas produzidas pelos estudiosos do direito, é fonte secundária do direito administrativo. O pensamento dos doutrinadores influencia não só a produção das leis, como também as próprias decisões de natureza administrativa ou judicial. A jurisprudência, conjunto de reiteradas decisões judiciais ou administrativas em um mesmo sentido, também é considerada fonte secundária do direito administrativo, influenciando visivelmente a construção e a consolidação deste sub-ramo do direito público. A jurisprudência tem um caráter mais prático do que a doutrina e a lei. Outra característica da jurisprudência é o seu nacionalismo. Segundo L. Lopes Meireles, enquanto a doutrina tende a universalizar-se, a jurisprudência tende a nacionalizar-se pela contínua adaptação da lei e dos principais teóricos ao caso concreto de jurisprudência. Em regra, não tem efeito vinculante, não obriga que seja adotada em futuras decisões. No entanto, há que ser ressaltado que as decisões proferidas pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e em ADPF possuem efeito erga omnes, atingindo a todos, mesmo não fazendo parte do processo, e vinculam os demais órgãos do judiciário e todos os órgãos da administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Além disso, a Emenda Constitucional 45 de 2004, artigo 103-A da CRFB, introduziu no direito brasileiro a figura da súmula vinculante, que consiste na possibilidade do STF, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, editar súmulas que terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta em todas as esferas. O efeito vinculante das súmulas, inserido no ordenamento jurídico brasileiro por meio da referida emenda constitucional, foi inspirado no sistema norte-americano chamado Stare Decisis. Existe atualmente grande discussão na doutrina quanto ao enquadramento das súmulas vinculantes como fonte primária ou secundária do direito. Por fim, os costumes, que são regras não escritas observadas pelo grupo social de maneira uniforme, também são considerados fontes secundárias do direito administrativo, conforme observa L. Lopes Meireles. No direito administrativo brasileiro, o costume exerce ainda influência em razão da deficiência da legislação. Costume exige dois elementos: o uso, a convicção generalizada da necessidade de uma obrigação congente. Diogo de Figueiredo Moreira Neto adverte que a prática administrativa simples rotina administrativa não deve ser confundida com o costume por faltar-lhe a segunda característica apontada anteriormente. A propósito, a prática administrativa, na opinião da maioria dos autores, não se constitui em fonte do direito administrativo. Os costumes só podem ser aplicados segundo a lei secundum legem ou para o preenchimento do vazio deixado por assuntos não regulados pela lei praeter legem. O costume contrário à norma legal, contra legem, além de não poder ser aplicado, também não pode ser considerado como fonte do direito. Questão 10, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. O direito administrativo no Brasil, além de estar codificado, possui como fontes a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Comentário. A indicação das fontes está correta, entretanto, o direito administrativo não está codificado. Então, ele não é codificado. Ele tem fonte, ele tem lei, tem jurisprudência, tem doutrina, tem costume, mas ele não é codificado. Então, gabarito errado. Questão 11, Sebrasp. Julgue os próximos itens que se referem ao conceito, ao objeto e às fontes do direito administrativo. Então, julgue o item, Sebrasp. Julgue os próximos itens que se referem ao conceito,
ao objeto e às fontes do direito administrativo. Os costumes sociais também podem ser considerados fontes do direito administrativo, sendo classificados como fonte direta, pois influenciam a produção legislativa ou a jurisprudência. Comentário: os costumes sociais são, de fato, fontes para o direito administrativo. Entretanto, são classificados como fonte indireta ou secundária, da mesma forma que a doutrina e a jurisprudência, visto que apenas interpretam ou ajudam na elaboração de novas normas. Como fonte direta, isto é, que inovam no ordenamento jurídico, criando direito novo, considera-se apenas a lei. Alguns doutrinadores entendem que as decisões judiciais vinculantes e aquelas que, com eficácia erga omnes, seriam também fontes diretas. Então, o que é fonte direta? Decisões judiciais vinculantes e aquelas com eficácia erga omnes são fontes diretas. E lei e jurisprudência. Fonte indireta ou secundária, da mesma forma, doutrina e jurisprudência. Direta, inova no ordenamento jurídico, criando direito novo. Decisões judiciais vinculantes e aquelas com eficácia erga omnes. Gabarito errado. Questão do SEBRASP. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo. Então, os costumes, eles não constituem fonte do direito administrativo? Já foi lido o que é, né? Visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade. Então, visto que a administração pública deve obediência certo, errado, é só que os costumes, eles fazem parte do direito administrativo. Comentário: conforme a doutrina expõe, podem os costumes ser de 3 ordens, segundo leges previstos na própria lei, praeter legem, visam ao preenchimento de lacunas normativas, contra legem, direcionam-se em sentido contrário ao que dispõe a lei. Os costumes são sim considerados fontes do direito administrativo, com exceção do costume contra legem. Então, só o costume contra legem que não é considerado fonte do direito administrativo, mas os costumes constituem sim. Gabarito errado. Tendência do direito administrativo. Conforme Maria Silva de Pietra, as principais transformações, as tendências do direito administrativo seriam as seguintes: 1. Constitucionalização do direito administrativo em 2 sentidos: pela regulação em nível constitucional de matérias que antes eram tratadas pela legislação infraconstitucional e pela constitucionalização de princípios administrativos que orientam todo o sistema jurídico. 2. Democratização da administração pública, pela previsão de inúmeros instrumentos de participação do cidadão na gestão e controle da administração pública, a exemplo das consultas e audiências públicas. 3. Alteração no conceito de discricionalidade administrativa, sendo observadas 2 tendências opostas: a ampliação da discricionalidade administrativa sobre o argumento de substituir a administração burocrática pela administração gerencial. Por outro lado, há aqueles que defendem maiores limites à discricionariedade, sob o argumento de que a atuação administrativa é calcada na lei e encontra seus limites na lei e nos princípios que regem o ordenamento jurídico. Essa dualidade de posições também é observada em relação à chamada discricionariedade técnica. Assim, os que defendem a ampliação da discricionariedade entendem que a discricionariedade técnica não pode ser objeto de apreciação judicial, já que, por envolver o aspecto técnico, caberia à administração pública definir a questão. Aqueles contrários pregam que, se a solução é técnica, pode-se chegar a uma solução única com auxílio de peritos, de modo que a apreciação judicial seria sempre possível. 4. Crise na noção de serviço público, pela tendência de transferir à iniciativa privada serviços públicos que antes eram prestados de forma exclusiva pelo Estado, tal como serviços de telecomunicações e fornecimento de energia elétrica. 5. Movimento de agencificação, pela criação de diversas autarquias de regime especial, agências reguladoras, que têm por objetivo exercer função regulatória sobre diversas atividades e setores econômicos. 6. Aplicação do princípio da subsidiariedade, pela visão de que o Estado deve se abster de exercer atividades que os particulares podem exercer por sua própria iniciativa. Desse modo, só caberia ao Estado atuar de forma subsidiária, ou seja,
quando a iniciativa privada não conseguisse atender às demandas da sociedade de forma eficiente. Em face dessa tendência, se observa a política de privatização de empresas estatais, a ampliação da atividade de fomento e das parcerias do setor público com o setor privado, e etc. Sétimo, a adoção da administração pública gerencial, dada a substituição do controle formal pelo controle de resultados e pela ampliação da administração, da autonomia administrativa, financeira e orçamentária dos órgãos e entidades da administração pública. Exemplo bastante claro dessa tendência é o Instituto do Contrato de Gestão, previsto na Lei 9.649 de 1998. 8. Procura da consensualidade. A decisão estatal, ao invés de ser imposta de forma autoritária e unilateral, é construída a partir do consenso, da negociação e da participação popular. Nota-se aqui a utilização pelo poder público da técnica da mediação e dos termos de ajustamento de conduta negociados pelo Ministério Público, que se constituem formas negociadas de prevenção e solução de litígios, o que no passado não era admitido em face do princípio da indisponibilidade do interesse público. Além da utilização de instrumentos que garantam a participação da sociedade nas decisões estatais, a exemplo das consultas e audiências públicas, observa-se também a busca da consensualidade pela tendência de contratualização do direito administrativo. A relação contratual é percebida como uma maneira consensual de viabilizar a participação do destinatário na forma da vontade estatal, garantindo que este possua maior legitimidade, além de favorecer o seu cumprimento espontâneo. Centralidade da pessoa humana, princípio versus princípio da supremacia do interesse público. Dada a inviabilidade da participação do princípio da supremacia do interesse particular diante da existência de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, nesse contexto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a técnica da ponderação de interesse aparecem como fatores de mitigação da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Privatização ou fuga do direito administrativo ou fuga para o direito privado. Observa-se uma tendência na atualidade da ampliação da utilização de institutos do direito privado, parcerias com a iniciativa privada, instituição de pessoas administrativas do direito privado, formalização de contratos tipicamente privados e etc. Além de uma pressão para acabar com as cláusulas exorbitantes típicas do regime publicista. Por fim, anoto que nosso país vem sofrendo um influxo de normas inspiradas no princípio do state decisis, com influência especial do direito norte-americano. Essa tendência sobressai com maior nitidez da análise de nosso sistema híbrido de controle de constitucionalidade, sendo certo que as decisões emanadas do STF, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, são dotadas de eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Judiciário e da Administração Pública. Artigo 28, parágrafo único, Lei 9.868, de 1999. O princípio do state decisis cuida do princípio imanente aos países que adotam o sistema da common law, não sendo o caso do Brasil, adepto do sistema da civil law, pautado em modelo legalista. Referido princípio possui origem no direito inglês, significando que as decisões proferidas pela corte de maior hierarquia de uma dada jurisdição têm caráter vinculante em relação aos tribunais de hierarquia inferior de mesma jurisdição. Mais questões? Vamos lá, para finalizar, vamos resolver algumas questões de provas para consolidar este assunto de extrema importância. Questão 13. IBAD. Acerca do direito administrativo, julguem o item que se segue. Fala-se em administração pública introvérsia para frisar a relação existente entre a administração pública e administrados. Então, administração pública introvérsia para frisar a relação existente entre administração pública e administrados. A administração pública extroversa se refere ao conjunto de relações jurídicas externas entre o poder judiciário, entre o poder público e os administrados. A administração pública introversa designa os complexos das vinculações internas relacionado aos agentes públicos, órgãos estatais e entidades administrativas. Já vai estar errado. Que a introversa ela é complexo das vinculações internas relacionado aos agentes públicos, órgãos estatais e entidades administrativas. A extroversa é o conjunto de relações jurídicas externas entre o poder público e os administrados. Então seria o inverso para estar certo. Questão 14, gabarito errado.
Questão 14, fornece. Atente ao seguinte excerto. Representa o conjunto de atividades que costumam ser consideradas próprias da função administrativa. O conceito adota como referência a atividade o que é realizado, não obrigatoriamente quem a exerce. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Direito Administrativo Descomplicado. Então vamos lá, questão 14, fornece. Atente ao seguinte excerto. Representa o conjunto de atividades que costumam ser consideradas próprias da função administrativa. O conceito adota como referência a atividade o que é realizado, não obrigatoriamente quem a exerce. Então o conceito adota a referência à atividade o que é realizado e não obrigatoriamente quem exerce. O trecho acima remete ao conceito de administração pública denominado conceito material, formal, orgânico ou subjetivo. Comentário em sentido objetivo, material ou funcional. A administração pública é caracterizada pela própria atividade administrativa exercida pelo Estado, através de seus agentes e órgãos. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, a expressão administração pública refere-se a entes que exercem as funções administrativas, compreendendo as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos dessas funções. Em outras palavras, em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Gabarito, alternativa A. Sentido material. Que é o que é realizado e não quem exerce. Que aí seria o subjetivo, quem exerce. Em sentido objetivo, material e funcional, a administração pública é caracterizada pela própria atividade administrativa exercida pelo Estado através de seus agentes e órgãos. Sentido objetivo, material ou funcional. A administração pública é caracterizada pela própria atividade administrativa exercida pelo Estado através de seus agentes e órgãos. Pela própria atividade administrativa. Ela é caracterizada pela própria atividade administrativa. Subjetivo, ela é caracterizada por quem exerce, que são os sujeitos do Estado, que integram a estrutura administrativa. Questão 15, IDECAN. Nos termos da doutrina do direito administrativo, o termo administração pública pode ser entendido em sentido formal e material. Quanto ao tema, assinale a afirmativa correta. Então, o termo administração pública pode ser entendido em sentido formal ou imaterial. Quanto ao tema, assinale a alternativa correta. A. O sentido formal, também chamado de funcional, corresponde à atividade administrativa desempenhada pelo poder público. Letra A. O sentido formal, também chamado de funcional, corresponde à atividade administrativa desempenhada pelo poder público. B. O sentido material, também denominado objetivo, refere-se à administração pública enquanto atividade administrativa. Letra A. Distinção de administração pública. Letra C. Distinção de administração pública no sentido objetivo e subjetivo reflete uma atual concepção doutrinária surgida a partir de 1990. D. A prestação de serviços públicos, o fomento de pesquisa e a gestão dos bens públicos compreende a administração pública em sentido orgânico. Então, a prestação de serviços públicos, o fomento de pesquisas e a gestão dos bens compreende a administração pública em sentido orgânico. O sentido formal, subjetivo ou orgânico se refere aos órgãos, agentes e entidades. O sentido formal, subjetivo ou orgânico se refere aos órgãos, agentes e entidades. Sentido material, objetivo ou funcional se relaciona à ideia de atividades administrativas. Alternativa B. O sentido material, também denominado objetivo, refere-se à administração pública enquanto atividade administrativa. Gabarito, alternativa B. Questão 16, FCC. São fontes do direito administrativo: lei, razoabilidade, moralidade, jurisprudência e proporcionalidade. 1 e 4. Razoabilidade, moralidade e proporcionalidade são princípios. Comentários. 1. Certa lei é a fonte principal do direito administrativo. Ademais, a doutrina e os conjuntos de teses, construções teóricas e formulações descritas
feitas pelos estudiosos de direito, os costumes se referem ao conjunto de regras não escritas, porém observadas de modo uniforme pelo grupo social, que as consideram obrigatórias. 2. Errado. Refere-se ao princípio da administração pública expresso no artigo 37 da Constituição Federal. 3. Errado. Cuida-se de princípio da administração pública expresso no artigo 37 da Constituição Federal. 4. Errado. A jurisprudência se traduz nas decisões judiciais reiteradas no sentido possuindo efeito secundário. 5. Certo. Trata-se de princípio da administração pública expresso no artigo 37. Então aí, ó, gabarito alternativa C. 1 e 4. Então tá certo, gabarito alternativa C. Então certo é o 4. A jurisprudência traduz nas decisões judiciais reiteradas no mesmo sentido, possuindo efeito secundário. O comentário teve um problema no comentário. Questão 17. FMO, banca, sinônimo de função de governo. Para a doutrina brasileira, a função administrativa consiste primordialmente na defesa dos interesses públicos, atendendo às necessidades da população, inclusive mediante intervenção na economia. Em face da formação histórica do direito administrativo e do modelo de Estado vigente, é correto afirmar: a noção de coisa julgada nas esferas administrativa e judicial tem a mesma dimensão e conteúdo? A noção de coisa julgada nas esferas administrativa e judicial tem a mesma dimensão e conteúdo? B. A decisão proferida por órgãos públicos de natureza superior não pode ser revista pelo Poder Judiciário? C. Processo administrativo somente pode ser instaurado mediante provocação do interessado ou representação escrita e endereçada ao agente competente para a solução da controvérsia. D. O regime jurídico justpublicista, no todo ou em parte, somente pode ser aplicado às pessoas jurídicas de direito público. E. Tem por objeto os órgãos, agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a concepção de seus fins de natureza pública. Comentários. Tá errado, porque no Brasil adotamos o sistema inglês e não o sistema dual francês de contencioso administrativo. Assim, as decisões emanadas pela instância administrativa produzem a chamada coisa julgada administrativa, mas não produzem a coisa julgada meramente falando. A diferença entre coisa julgada administrativa e coisa julgada é que a primeira não possui grau de definitividade, ainda que encerrada todas as instâncias administrativas. Poderá ser reapreciado pelo Poder Judiciário em razão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, estampado no artigo 5º, inciso 35 da CR 88. Já deu para ver que a letra é, né? B. Errado, pois o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário estampado no artigo 5º, 35, inciso da CF, assim preleciona a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ameaça de direito. C. Errado. No artigo 5º da Lei 9.784 de 99, temos que o processo administrativo pode sim ser iniciado de ofício in verbis. Artigo 5º, o processo administrativo pode ser iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. D. Errado, o direito administrativo não tutela apenas as relações das pessoas jurídicas de direito público. Se desse modo fosse, o direito administrativo não cuidaria das relações de concessão de serviço público, vez que as concessionárias são pessoas jurídicas de direito privado. É certo. A é certa. Letra E, certa. O enunciado mistura a definição de direito administrativo lecionada por L. Lopes Merelli, o qual ressalta, sobretudo, a questão da finalidade, ou seja, a busca pela consecução dos fins desejados pelo Estado, com a definição lecionada por Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual relaciona o direito administrativo com a noção de função administrativa. Questão 18. FUNCAB. Com relação aos conceitos de direito administrativo, assinale a opção que congrega de forma correta os elementos que compõem. Letra A. Direito administrativo é o ramo do direito público, estuda princípios e normas reguladoras do exercício da função administrativa.
Direito administrativo é conjunto de princípios e normas que não alberga a noção de bem de domínio privado do Estado. C. Direito administrativo sintetiza-se no conjunto harmônico de normas e princípios que regulam exclusivamente as relações jurídicas e administrativas entre o Estado e os particulares. Então, o direito administrativo sintetiza no conjunto harmônico de normas e princípios que regulam exclusivamente as relações jurídicas e administrativas entre o Estado e o particular. O conceito de direito administrativo compreende apenas a regência de atividades contenciosas entre órgãos públicos, seus servidores e administrados? Não é apenas isso, né? Letra E. Direito administrativo pode ser traduzido pelo conjunto de normas e princípios que organizam a relação jurídica exclusiva entre o próprio componente da administração pública. Direito administrativo pode ser traduzido pelo conjunto de normas e princípios que organizam a relação jurídica exclusiva entre os próprios componentes da administração pública. Então, o correto é a alternativa aborda o conceito de direito administrativo de modo certo. Direito administrativo é um ramo do direito público que estuda princípios e normas reguladores do exercício da função administrativa. O resto está errado. B. Está errado? Não alberga a noção de bem de domínio privado do Estado. Aqui encontra-se o erro da alternativa, pois o direito administrativo aborda tanto o domínio público quanto o privado do Estado. C. Errado. A alternativa erra em restringir as relações do Estado. D. Errado. O erro novamente encontra-se na restrição proposta pela alternativa. Então, o erro novamente encontra-se na restrição proposta pela alternativa. É errado, mais uma vez, o examinador expõe uma restrição inexistente. Gabarito alternativa é. Questão 19, Decan. Quanto às formas do direito administrativo, relacione adequadamente as colunas. 1. Lei. 2. Doutrina. 3. Jurisprudência. 4. Costume. Formado pelo portfólio teórico de princípios que se aplicam ao direito administrativo. Então, portfólio teórico de princípios que se aplicam ao direito administrativo. Dois. Doutrina. Fontes primárias do direito administrativo. 1. A deficiência da legislação a confirmar como fonte do direito administrativo. A deficiência da legislação a confirmar como fonte do direito administrativo. A reiterada de decisões similares sobre o mesmo tema. Então, a reiterada ação de decisões similares sobre o mesmo tema, que orienta o sentido das discussões e suas decisões. Três. 2143. Comentário. No direito administrativo, somente a lei constitui fonte primária, sendo as demais fontes secundárias, assim a doutrina, a jurisprudência e os costumes são fontes secundárias. A lei é o único veículo habilitado para criar diretamente deveres e proibir obrigações de fazer ou não fazer no direito administrativo. Esse é o sentido da regra estabelecida no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por lei, deve-se entender qualquer veículo normativo que expõe a vontade popular, quais sejam a Constituição Federal, emendas constitucionais, a Constituição Estadual, leis orgânicas, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias. Somente estão veículos normativos são aptos a criar originariamente normas jurídicas, constituindo as únicas fontes diretas do direito administrativo. A doutrina não cria diretamente a norma, mas esclarece o sentido e alcance das regras jurídicas, conduzindo o modo como os operadores do direito devem compreender as determinações legais, especialmente quando o conteúdo da lei é obscuro. Uma nova interpretação apresentada por estudiosos renomados tem um impacto social similar ao da criação de outra norma. A alternativa B. A jurisprudência compreendida como reiterações
decisões dos tribunais somente determinado tema não tem força congente de uma norma criada pelo legislador, mas influencia decisivamente a maneira como as regras passam a ser entendidas e aplicadas. Os costumes são práticas reiteradas da autoridade administrativa capazes de estabelecer padrões obrigatórios de comportamento. Ao serem repetidos constantemente, criam um hábito de os administradores esperarem aquele modo de agir, causando incerteza e instabilidade social, sua repentina alteração. Gabarito alternativa B. Então, é 2, doutrina. 1, lei. 3, jurisprudência. Deficiência da legislação, a confirmação como fonte do direito administrativo. 4, costume, reiteração das decisões similares ao mesmo tema, que orienta o sentido das decisões e suas discussões. Questão 20, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. Consoante ao critério da administração pública, o direito administrativo é o ramo do direito que tem por objeto as administrações, atividades envolvidas para a consecução dos fins estatais, excluída a legislação e jurisdição. Comentário. O item aborda o critério finalístico e residual pelo critério finalístico, o direito administrativo. É um sistema formado por princípios jurídicos que disciplinam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. Criticado porque associa o direito administrativo aos fins do Estado. O critério residual, por sua vez, compreende o direito administrativo, afastando toda atividade que não seja legislativa nem judicial. Gabarito errado. Então, consoante ao critério da administração pública, o direito administrativo é o ramo do direito que tem por objeto as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins estatais, excluída a legislação e a jurisdição. O item aborda o critério finalístico e residual. Pelo critério finalístico, o direito administrativo é um sistema formado por princípios jurídicos que disciplinam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. Criticado porque associa o direito administrativo aos fins do Estado. Criticado porque associa o direito administrativo aos fins do Estado. O critério residual, por sua vez, compreende o direito administrativo afastando toda atividade que não seja legislativa e nem judicial. Questão 21, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se ressegue. Adotado o critério do serviço público, define-se direito administrativo como conjunto de princípios jurídicos que disciplinam a organização e atividade do Poder Executivo e de órgãos descentralizados, além das atividades tipicamente administrativas exercidas pelos outros poderes. Gabarito ou comentário. O item deveria ser reescrito da seguinte forma: adotando-se o critério do serviço público, define-se direito administrativo como conjunto de princípios jurídicos que disciplinam a organização e atividade do Poder Executivo e de órgãos de desconcentração, além das atividades atipicamente administrativas exercidas pelos outros poderes. Então ele tem que ser reescrito assim: adota-se o critério do serviço público, define-se o direito administrativo como conjunto de princípios jurídicos disciplinam a organização e atividade do Poder Executivo e de órgãos de desconcentração, além das atividades atípicas administrativas exercidas por outros poderes. Gabarito errado. Questão 22, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. São fontes primárias do direito administrativo os regulamentos, a doutrina e os costumes. Comentário. Doutrina e regulamentos são fontes secundárias. E os costumes sociais, quando muitos, serão fontes indiretas. A fonte primária é a lei. Gabarito errado. Questão 23, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. Consoante ao critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado, o direito administrativo é o conjunto dos princípios que regulam a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de ação geral. De acordo com os critérios de distinção entre atividade jurídica e social do Estado, segundo Mário Manzagão, a direito administrativo seria o conjunto dos princípios que regulam a atividade administrativa, atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral. Gabarito correto. Então, segundo Mário Manzagão, o direito administrativo seria o conjunto dos princípios que regulam a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral. Correto. Questão 24, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. De acordo com os critérios da relação jurídica, o direito administrativo pode ser visto como um sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. O item descreve o critério teleológico,
O critério das relações jurídicas se considera o direito administrativo como conjunto de normas reguladoras das relações entre administração e administrados, envolvendo-se com todas as regras, as relações jurídicas da administração. Gabarito errado. Questão 25, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgo o item que se segue. De acordo com a STF, os tratados internacionais de direito administrativo serão fontes do direito administrativo, parte desde que sejam incorporados ao ordenamento jurídico interno, mediante o mesmo procedimento previsto na CF, para a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Comentário. De acordo com o STF, para que um tratado internacional seja fonte do direito administrativo, é desnecessário sua incorporação ao ordenamento jurídico como emenda constitucional. Como diz a Constituição em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, pode ser por meio de lei ordinária. Gabarito errado. Questão 26, a CAF. Considere a definição de direito administrativo e assinale a alternativa correta. Alternativa A. É o conjunto dos princípios jurídicos de direito público que tratam da administração pública, suas entidades, órgãos e agentes públicos. Letra B. É o conjunto dos princípios jurídicos de direito público que tem como estudo o serviço público. C. É o conjunto dos princípios jurídicos de direito público que regem as relações jurídicas entre órgãos do Estado. D. É o conjunto dos princípios jurídicos de direito público e privado que tratam da administração pública, suas entidades, órgãos e agentes públicos. Letra E. É o conjunto dos princípios jurídicos de direito público e privado que tem como estudos do ato do Poder Executivo. Letra A está correta, a alternativa expõe os elementos que fazem parte do conceito abordado pela doutrina. Então ela expõe os elementos que fazem parte do conceito da doutrina. Letra B está errado, o critério de serviço público é insuficiente tendo em vista que o direito administrativo abrange outras funções, como na alternativa anteriormente analisada. Letra C, errado, as relações jurídicas abrangem também os administrados, não somente os órgãos. Letra D, errado, por trazer a ideia de classificar o direito público como ramo do direito privado. Letra E, errado, pela mesma razão expõe da análise do item anterior. Gabarito alternativa A. Questão 27, FCC, acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. Em sua formação, o direito administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência doutrinária, legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente a França, considerada como o berço da disciplina, no rol de contribuições do direito administrativo francês à prática atual do direito administrativo no Brasil. Não é correto incluir o sistema do contencioso administrativo. Gabarito correto. Pelo sistema do contencioso administrativo, também conhecido como sistema da dualidade de jurisdição, ou ainda sistema francês, observa-se que, ao lado da justiça do poder judiciário, o ordenamento contempla uma justiça administrativa, tal sistema adotado pela França e pela Itália, entre outros países, sobretudo europeus, apresenta juízes e tribunais pertencentes a poderes diversos do Estado. Ambas as justiças têm as decisões proferidas revestidas pela res iudicata, de modo que a causa decidida numa delas não mais pode ser reapreciada pela outra. Faz-se coisa julgada. É desse aspecto que advém a denominação desse sistema de dualidade de jurisdição, pois a jurisdição é dual, na medida em que a função jurisdicional é exercida naturalmente por duas estruturas orgânicas independentes: a justiça judiciária e a justiça administrativa. Questão 28, PUC-PR. Sobre o conceito de direito administrativo e a sua formação histórica no Brasil, análise as seguintes assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. A primeira cadeira de direito administrativo no Brasil foi criada em 1851 e com a implantação da República acentuou-se a influência do direito público norte-americano, adotando-se todos os postulados Julio-Flan e do Judicial Control. O Brasil adotou, desde a instauração da Primeira República, o sistema da jurisdição única, com exceção do período da vigência da Emenda Constitucional número 07 de 77, com a instalação dos dois contenciosos administrativos por eles estabelecidos. Inciso terceiro, o direito administrativo tem como fonte a lei, a doutrina e os costumes e a jurisprudência, vigorando entre nós desde o início da República, dando a influência sofrida do direito norte-americano, o princípio de stare decisis. Inciso 4. A interpretação do direito administrativo, além da utilização analógica das regras do direito privado que lhe foram aplicáveis, há de considerar necessariamente três pressupostos: a desigualdade jurídica entre a administração e os administrados, a presunção da legitimidade dos atos da administração,
A necessidade de poder discricionário para a administração entender o interesse público. Um e 4. Alternativa D. 1. Correto. Realmente a criação das primeiras cadeiras de direito administrativo no Brasil ocorreu em 1851 por meio do decreto 608, de 16 de 8 de 1851. Maria Silva de Pietro aponta. Ainda que o direito administrativo sofreu no período da República a influência do direito norte-americano no que diz respeito ao sistema da unidade de jurisdição. A jurisprudência como fonte do direito é a submissão da administração pública ao controle jurisdicional. Item 2 errado. A emenda constitucional número 7 de 77 realmente autorizou a criação de contencioso administrativo, mas nunca chegaram a ser efetivamente instalados, ao contrário do que equivocadamente afirma neste item. Item 3 errado. A primeira parte da assertiva está correta, pois realmente expõe as 4 fontes majoritariamente admitidas para o direito administrativo. Entretanto, a segunda parte está incorreta. Acerca do tema, Luiz Roberto Barroso pontifica a ausência do regime da Constituição Imperial de 1824, controle de constitucionalidade foi introduzido no Brasil com a República, tendo recebido previsão expressa na Constituição de 1891, artigo 59 e 60, na dicção dos dispositivos relevantes, traz-se a competência da Justiça da União e dos Estados para pronunciarem-se acerca da invalidade das leis em face da Constituição. O modelo adotado foi o americano, sendo a fiscalização exercida de modo incidental e difuso, o controle de constitucionalidade do direito brasileiro, a exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. Edição 1, 2004. Desse modo, não é correto afirmar que desde o início da República, referido princípio, tenha sido adotado, mesmo em se tratando de controle de constitucionalidade, isto é, porque nosso sistema de fiscalização de controle de constitucionalidade das leis, na origem da República, não contempla mecanismo de controle abstrato e concentrado, sendo de natureza estritamente difusa pela via incidental. Item 4, correto? Nada a acrescentar ao texto da afirmativa que não contém qualquer imprecisão técnica. Alternativa D. Questão 29, FGV. No que tange ao conceito e à abrangência do direito administrativo, assinale a alternativa correta. A disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. B. Tem como objeto de estudo o aparato estatal de execução de políticas públicas. C. Tem como um de seus objetivos principais o estudo do exercício da função política. D. Volta-se exclusivamente para o estudo do poder executivo, uma vez que é esse poder que exerce com exclusividade função administrativa. E. Estuda apenas as pessoas jurídicas de direito público. Então, correto, letra B, gabarito. Errado quando, letra A, errado quando falamos em direito administrativo, automaticamente estamos nos referindo ao regime jurídico administrativo, regido pelas normas e princípios do direito público. Sendo assim, a administração pública é dotada de prerrogativas que põem em uma posição de superioridade em relação ao particular, relação vertical. Existem sim relações horizontais, por exemplo, contrato de aluguel celebrado pela administração pública com o particular. Alternativa B. Esse é o conceito de administração pública sentido estrito, compreendendo as entidades administrativas que executam as políticas públicas dos programas de governo. Letra C. Errado. O direito administrativo estuda o exercício da função administrativa, a qual pode ser exercida concomitantemente pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. D. Errada. O poder executivo exerce preponderantemente a função administrativa, que pode ser exercida tipicamente pelos poderes legislativo e judiciário. Instituto da separação flexível dos poderes. Letra A, errada, não se restringe às pessoas jurídicas de direito público. Questão 30, VUNESP. O conceito de direito administrativo é peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. A par disso, é fonte primária do direito administrativo? Então, o conceito de direito administrativo é peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. A partir disso, é fonte primária do direito administrativo? Letra D. Letra A, jurisprudência. B, os costumes.
os princípios gerais de direito, a lei em sentido amplo, sim, a lei em sentido amplo, a doutrina, não. Comentário como fonte primária principal tem-se a lei em sentido genérico, lato sensu, que inclui, além da Constituição Federal, as leis ordinárias complementares, delegado, medidas provisórias, atos normativos com força de lei e alguns decretos-lei ainda vigentes no país e etc. Em geral, é ela abstrata e impessoal. Questão 31, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julga o item que se segue. A lei é fonte primária do direito, sendo que o costume, fonte secundária, não é considerado fonte do direito administrativo? Errado. Os costumes também são fonte do direito administrativo, conforme Alexandre Maza. No direito administrativo, segundo, somente a lei constitui fonte primária na medida em que as demais fontes secundárias estão à lei subordinada, doutrina, jurisprudência e costumes são fontes secundárias. Lúcia Vale Figueiredo não admite que os costumes sejam fonte do direito administrativo. Visão minoritária, o de direito administrativo. Questão errada, gabarito errada. Questão 32, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgamento que se segue. A administração por confunde-se com o próprio poder executivo, haja vista que esta cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa. Comentário. A administração pública não se confunde com o poder executivo, justamente porque os demais poderes também exercem função administrativa, ainda que atípica, o que não confere exclusividade ao poder executivo para o exercício dessa função. Gabarito errado. Questão 33, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgamento que se segue. A ausência de um código específico para o direito administrativo reflete a falta de autonomia dessa área jurídica, devendo o aplicador do direito recorrer a outras disciplinas subsidiárias. Comentário. A falta de codificação não compromete a autonomia do direito administrativo como ramo autônomo do direito. O direito administrativo é dotado de princípios e efeições próprios, entre outras características singulares, o que lhe confere o status de ramo autônomo. Gabarito errado. Questão 34, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgamento que se segue. O direito administrativo visa a regulação das relações jurídicas entre servidores e entre estes e os órgãos da administração, ao passo que o direito privado regula a relação entre os órgãos e a sociedade? Comentário. O direito administrativo visa a regular as relações entre seus sujeitos, entre estes e os seus agentes, bem como entre a administração e os administrados, quando aquela atua sobre a égide da supremacia dos interesses públicos sobre o privado, especialmente em relações jurídicas caracterizadas por um regime de direito público. Gabarito errado. 35, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgamento que se segue. Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado? Certo. O sentido subjetivo formal orgânico da administração pública compreende as pessoas jurídicas como entidades, os órgãos como as unidades despersonalizadas e os agentes como pessoas naturais, ou seja, os seus sujeitos. Em outras palavras, sentido subjetivo temos os sujeitos da administração pública. Por outro lado, em sentido objetivo material funcional, a administração pública compreende as atividades ou funções administrativas exercidas pelos agentes, ou seja, seu objeto de atuação. Questão 36, compacto. Acerca do direito administrativo, julga o item que se segue. O direito administrativo integra o ramo do direito público, cuja principal característica encontramos no fato de haver uma igualdade jurídica entre cada uma das partes envolvidas, ou seja, a administração pública se encontra no mesmo patamar que o particular. Comentário. A nota característica do direito público é a desigualdade nas relações jurídicas por ele regidas, situam-se o Estado, quando atuando no interesse público, em posição de superioridade jurídica perante o particular. Gabarito errado. Questão 37, compacto. Acerca do direito administrativo, julgamento que se segue. No Brasil, a jurisdição é dual, havendo previsão de que dois órgãos se manifestam de forma definitiva sobre o direito. O sistema adotado pelo nosso ordenamento é o sistema de jurisdição una e o sistema inglês, e não o sistema dual ou o sistema francês. Assim, somente o judiciário diz o direito de forma definitiva. Gabarito errado. Questão 38, Sebrasp. Acerca do direito administrativo, julgamento que se segue. De acordo com os critérios legalistas, o direito administrativo compreende o conjunto de leis administrativas vigentes no país, ao passo que, consoante o critério das relações jurídicas, abrange o conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre a administração pública e os administrados. Essa última definição é criticada por boa parte dos doutrinadores, que, embora não a considerem errada, julgam-na insuficiente para especificar esse ramo do direito, visto que esse tipo de relação entre administração pública e particulares também se faz presente em outros ramos. Correto. Comentário. Para a teoria exegética,
também chamado de teoria legalista, o direito administrativo simplesmente estuda a lei seca, mas o direito administrativo não é só isso. Mais do que a aplicação de lei, mais do que o uso da lei seca, temos os princípios. Essa teoria também é denominada de empírica ou caótica. O critério das relações jurídicas prediz que a necessidade de separar as relações jurídicas do Estado aponta que os direitos administrativos se preocupam com todas as relações jurídicas do Estado. De fato, o direito administrativo se preocupa com as relações jurídicas, mas não com todas as relações. Já o critério de distinção entre atividade jurídica e atividade social do Estado tem como ponto de discussão a ideia de políticas públicas. O direito administrativo não estuda o aspecto social do Estado, mas o aspecto jurídico do Estado. Definida a política, o direito administrativo entra para estudar como vai ser administrada essa política. Portanto, o estudo do direito administrativo se preocupa em estudar a atividade jurídica do Estado e não estabelecer qual a política deve ser implementada. Trabalho correto. Questão 39. VUNESP. Considerando os preceitos disciplinares, a serem alternativa correta sobre o direito administrativo. A. É um ramo do direito privado? B. É um ramo de direito público? C. Não é um ramo do direito, pois trata-se de conjuntos de formas de meras regras. Letra D. A Constituição de 88 exclui do seu bojo o direito administrativo, pois concedeu franca liberdade ao administrador público. Letra E. É estudado como área subordinada ao direito civil, pois trata exclusivamente do direito contratual, ainda que público, inclusive em razão do que dispõe o novo Código Civil. Alternativa letra B, é um ramo do direito público. Comentário. Direito administrativo é um ramo do direito público que trata de princípios e regras que disciplinam a função administrativa e que abrange entes, órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela administração pública na concepção do interesse público. Função administrativa é a atividade do Estado de que dá cumprimento aos comandos normativos para a realização dos fins públicos sobre o regime jurídico administrativo em geral e por atos passíveis de controle. Função administrativa é exercida tipicamente pelo Poder Executivo, mas pode ser desempenhada também pelos demais poderes, em caráter atípico, por conseguinte, também o Judiciário e o Legislativo. Não obstante suas funções jurisdicional e legislativa e fiscalizadora típicas, praticam atos administrativos, realizam suas nomeações de servidores, fazem suas licitações, celebram contratos administrativos, ou seja, tomam medidas concretas de gestão de seus quadros e atividades. Questão 40, SEBRASP, acerca do direito administrativo, julgo 8 que se segue. As constituições estaduais podem prever modalidades de controle administrativo exercido pelo Poder Legislativo sobre a administração pública diversas das constituições da CF. Comentário. O controle legislativo ou parlamentar não pode desorbitar as hipóteses constitucionais previstas? Errado. Comentário é que o controle legislativo parlamentar pode desorbitar as hipóteses constitucionais previstas. 41. SEBRASP, acerca do direito administrativo, julgo 8 que se segue. Consoante a doutrina, o direito administrativo, cujo objetivo se restringe às relações jurídicas do direito público, é um ramo do direito público? Comentário. Não se restringe ao direito público. O artigo 173 da Constituição estabelece o regime de direito público, privado, o regime de direito privado para as empresas públicas e a sociedade de economia mista, prestadoras de atividade econômica. Nelas o regime adotado é híbrido, porém com predominância no direito privado. Trabalho errado. Questão 42, SEBRASP. Questão 42, SEBRASP. Julgue os próximos itens que se seguem ao conceito, ao objetivo e às fontes do direito administrativo. Segundo a doutrina administrativa, o direito administrativo é o ramo do direito privado que tem por objetivo os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a atividade da administração pública e a atividade jurídica não contenciosa que esta exerce e os bens de que se utiliza para a concepção de seus fins de natureza pública. A assertiva peca ao indicar o direito administrativo como ramo de direito privado. O resto está correto. Era só ter tirado o direito privado. Trabalho errado. Questão 43, SEBRASP. Considera-se um dos marcos do surgimento do direito administrativo? Letra A, o New Deal. B, a Primeira Guerra Mundial. C, o caso Marbury versus Madison. Letra D, a instituição do Conselho de Estado francês. Letra E, a Revolução Americana. Gabarito, letra D, a instituição do Conselho de Estado francês.
é um do marco do surgimento do direito administrativo. A invenção do direito administrativo pode ser indicada com a lei de 28 de Pluviose na França. Os primeiros autores que trataram dessa matéria foram Romagnosi na Itália de 1814 e Marcarel na França de 1818. Já em 1819 em Paris foi criada a primeira cátedra de direito público e administrativo. Tais fatos representaram o impulso inicial do direito administrativo e de sua ciência. Sua origem, no entanto, remonta ao período após a Revolução Francesa e o fim do Segundo Império na França. Lentamente, o direito administrativo se esboçou, caracterizado por uma jurisdição administrativa especializada, submetendo a administração a regras distintas das do direito privado, ou seja, não simplesmente aplicáveis às regras do direito civil. A criação do Conselho de Estado na França foi certamente o que permitiu os maiores avanços para o direito administrativo. Gabarito alternativa D. Questão 44, MS. Para o Cientep, Rio Grande do Sul. No tocante aos temas, conceitos, fontes e objetos do direito administrativo, podemos afirmar: A. Sendo a lei considerada como fonte primária do direito administrativo, importa que qualquer lei deverá ser considerada na formação do direito administrativo, independentemente da matéria tratada. B. O direito administrativo rege as atividades em que a administração pública atua, excepcionalmente em condições de igualdade com o particular, afastando as normas do direito privado. C. Ao disciplinar as atividades, o direito administrativo busca eficiente funcionamento da administração pública. D. São três os fontes do direito administrativo: saber a lei, os costumes e a jurisprudência. Letra E. Todas as alternativas estão incorretas. Letra C. Ao disciplinar as atividades, o direito administrativo busca o eficiente funcionamento da administração pública. Letra A está errado. O direito administrativo é um dos ramos do direito público, sendo assim, ele não trata de normas do direito privado. O erro da questão encontra-se no trecho que afirma que toda e qualquer lei deverá ser considerada a formação do direito administrativo, independentemente da matéria tratada. Somente as leis que regem o direito público são consideradas pelo direito administrativo. Dessa forma, leis como a consolidação das leis trabalhistas não estão incluídas no grupo normativo sob a tutela do direito administrativo. B. Está errado. A relação do direito público é uma relação desigual, pois o Estado é superior ao indivíduo nas lides em que estão envolvidas essas partes. Podemos afirmar que o princípio da supremacia e interesse público sobre o privado é norteador do direito administrativo e autoriza a relação de verticalidade, visto a relação de desigualdade entre as partes. O erro na alternativa está na afirmativa de que o direito administrativo atua em relação de igualdade com o particular. C. Certa disciplina interna da administração engloba uma série de fatores e mecanismos que controlam a máquina estatal. O princípio da eficiência expresso no artigo 37, caput da Constituição Federal, é a base do funcionamento efetivo de todo o aparato estatal. Questão tranquila. Letra D, errado. São 4 as fontes: lei, jurisprudência, doutrina e costumes. Letra E, errado. A questão encontra-se incompleta, pois está faltando a indicação da doutrina, fonte secundária ou derivada e sem caráter vinculante do direito administrativo. Alternativa letra C. Questão 44, VUNESP. Um dos aspectos primordiais do direito administrativo brasileiro é o de ser um conjunto. Letra A. De princípios e normas aglutinador dos poderes do Estado, de maneira a colocar o administrado em relação de subordinação hierárquica e tais poderes. Letra B. De princípios e normas que não albergam a noção de bem do domínio privado do Estado. Letra C. Instrumental de princípios e normas que regulam exclusivamente as relações jurídicas e administrativas entre o Estado e o particular. Letra D. Princípios e normas limitador dos poderes do Estado. Comentários. Letra A. A hierarquia deve estar pautada num vínculo legal ou contratual. É possível ainda a aplicação do poder disciplinar sobre o particular em casos de delegação de serviços públicos somente
mas não se pode dizer que até nesses casos haveria hierarquia entre o particular e o Estado, mas sim fiscalização por parte deste. B. Mesmo que a administração seja pautada na supremacia do interesse público sobre o particular e na disponibilidade do interesse público, o Estado tem sim domínio privado quando o bem que está desafetado cabendo ao mesmo administrado. C. Cuidado